o apostolado esta noite. E eu vou orar para que os amados recebam o perfeito entendimento da palavra de Deus, que o Espírito traga a perfeita revelação. Assim eu creio e assim eu falo. Te louvo, Senhor. Eu sou grata a Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está em nós e se manifesta em nós. Eu já declaro o perfeito entendimento na vida de todas as ovelhas que estarão recebendo as revelações da graça de Deus, segundo a Tua vontade. Manifesta do Teu Espírito, Senhor. Revela a Tua palavra. Declaro que ela não voltará para Ti vazia, mas Te será revelado, Pai, segundo a Tua vontade. Eu declaro que o meu trabalho não é em vão, Senhor. Eu declaro, Senhor, o perfeito entendimento na vida de todas as ovelhas. Anjos ministrem o perfeito entendimento. Já declaro que há anjos ministrando sobre a vida de todas as ovelhas, eleitas, escolhidas e predestinadas a reinar em vida. Assim eu oro em nome de Jesus e esse, o ressuscitado. Glória a Deus. Abba, Pai. Glória a Deus. Então, amados, nós vamos iniciar, o estudo hoje da palavra de Deus. Nós temos um apostolado hoje para que nós possamos estudar. E temos um tema. O tema é: Deus não nos vê em carne. Deus nos vê em espírito, em Cristo. Glória a Deus. Então, resumindo, Deus não nos vê em carne, nos vê em espírito, no Espírito, mas em Cristo. Deus nos vê hoje em Cristo. Ele não está mais vendo as pessoas em carne, porque nós não estamos na lei, Na lei, as pessoas tinham ainda que fazer para receber de Deus. E na graça nós recebemos o que Cristo já fez por nós, e nós recebemos por fé. E tudo que nós somos é no Espírito, amados. Nós somos e estamos em Cristo no Espírito. Então nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus para que nós possamos receber essas revelações, essas grandezas de Deus. Eu já orei para que os amados recebam o perfeito entendimento. Eu criei, por isso eu falei, eu creio e por isso eu falo. Então, amados, que nós possamos estar declarando a palavra de Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos ver, amado, como Deus vê. Se o nosso tema é que Deus nos vê em espírito e não nos vê mais em carne, e nos vê em Cristo, assim também nós temos que ver como Deus vê. Nós temos que ver o nosso próximo, as outras ovelhas, em Cristo, e não segundo a carne. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida da Evelyn, está aqui conosco. Glória a Deus. Chegou na hora da palavra. Já louvamos, já adoramos a Deus. Aí a gente vai iniciar, Nós estamos falando aqui, o tema é que Deus não nos vê em carne. Deus nos vê em espírito e Ele nos vê em Cristo. Esse é o nosso tema. Nós estamos iniciando o apostolado esta noite. Glória a Deus. Então, amados, porque Deus, Ele é Espírito, e nós somos filhos de Deus no Espírito. Por isso que Deus, Ele é Espírito, e Ele não nos vê segundo a carne, porque a carne não é Espírito. E para que nós possamos entender, amados, é que nós somos um Espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Glória a Deus. Então é assim que nós somos. Somos um Espírito. Glória a Deus. Então agora na nova aliança, Deus ele fez circuncisão na nossa carne. Ou seja, no Espírito e não na nossa carne. Então Deus ele tem uma aliança com
as ovelhas. E essa aliança, amados, o que Deus fez foi para o nosso espírito e não para a nossa carne, porque Ele fez circuncisão. Vamos ler a palavra de Deus, que está em Romanos, capítulo 2, o versículo 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29. O 28. Não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Antes, o judeu é o que é no interior, e circuncisão a que é do Espírito, no Espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, amados, não foi nós que fizemos circuncisão, foi Deus, porque na parte B do versículo 29 do capítulo 2, está claro que diz, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Cujo louvor é cuja glória, ou seja, o homem não pode se gloriar pela circuncisão do que Deus fez. Ou seja, o louvor, a glória pertence a Deus e provém unicamente, exclusivamente de Deus. Então aqui, amados, nós entendemos que Deus fez circuncisão no Espírito. Ele separou a carne do Espírito. Glória a Deus. Por isso que na graça nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, amados. Isso quer dizer que nós somos salvos, quer dizer que nós somos abençoados, somos perfeitos, somos reconciliados. Tudo isso é no Espírito do que Cristo já fez por nós. Porque a nossa carne, ela é terrena, ela é carnal, ela é pó e ela vai voltar para o pó. E nós subiremos com Cristo, mas é o Espírito, amados. Então é esse Espírito que está diante de Deus, né, reconciliado, e é esse Espírito a qual Deus fez circuncisão. Glória a Deus. Então, amado, nós servimos a Deus em espírito e em verdade. E o que serve a Deus em espírito e em verdade não é o corpo, não é a alma, é o espírito. Então nós louvamos e adoramos a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então é com o nosso espírito. Nós vamos ver João, o capítulo é o 4, o versículo é o 24. João 4 e o versículo 24. João 4, 24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, amados, nós servimos a Deus em Espírito e em verdade. Adoramos a Deus em Espírito e em verdade. Não é a nossa carne, né? A nossa carne até nós levantamos as mãos, fechamos os nossos olhos, né? Mas é só a morada do Espírito Santo de Deus. É o nosso Espírito, né? A qual nós servimos a Deus em Espírito e em verdade. Então nós servimos a Deus, amado, no Espírito. Por isso que a carne ela não precisa de jejum, né? A carne ela não precisa participar, né, de ceia, que é a Páscoa judaica, porque nós já somos
abençoados no Espírito. E Deus já fez a circuncisão. Então, como é que se serve a Deus? Em espírito e em verdade. Glória a Deus. Não precisa ser com um copo com água, uma toalhinha, uma rosa, um pouco de sal, né? Como a gente vê aí o sistema, né? Trazendo confusão para as ovelhas. Então nós servimos em espírito, amado, a Deus em espírito e em verdade, crendo que Deus ele nos vê em espírito. Se Deus ele nos vê em espírito, a qual ele fez circuncisão, então como que o homem ainda hoje, né, no sistema religioso, ainda estão praticando as obras da lei ou obras da carne, né? Então, é coisas da carne. Glória a Deus. Vamos ler Romanos, o capítulo 1, versículo 9. Romanos capítulo 1, versículo 9. Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de que, como incessantemente faço menção de vós. Então, aqui, amados, é o apóstolo Paulo falando, que é o apóstolo dos gentios. Então, ele diz: Deus a quem... Glória a Deus. Romanos, nós estamos aqui em Romanos 1 e 9. Então o apóstolo Paulo, aqui ele fala que ele serve a Deus em espírito. Então nós servimos a Deus em espírito, amados. Não é a carne, porque Deus nos vê em espírito e não na carne. Ainda em Romanos, nós vamos ler aqui o capítulo 2, bem próximo, já estamos no 1, vamos para o 2. O 2 é o 29 versículo. Romanos 2, 29. Antes, o judeu é o que é o interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não da letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, glória a Deus que a circuncisão que Deus fez, ela foi no nosso espírito, amados. Ela não foi para a nossa carne, glória a Deus. Porque aqui o apóstolo diz: o judeu é o que é no interior. O interior é o espírito, amados. É o espírito que é o interior. E circuncisão, aqui o é no coração. Ou seja, é no espírito, é no entendimento. No espírito e não na letra. E cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então aqui novamente o apóstolo Paulo diz: cujo louvor não provém de homens, ou seja, cuja glória não provém de homens, mas provém de Deus. Novamente aqui, o nome de Deus é glorificado e exaltado. Glória a Deus. Vamos ler, estamos ainda em Romanos, vamos ler o 7, o capítulo é o 7, o versículo é o 22. Glória a Deus. Romanos 7, versículo 22. Pois, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, como é, amados, que nós servimos a Deus? Nós servimos a Deus através do homem interior, que é o Espírito. Glória a Deus. Então,
o apostolado, né, é para trazer esse entendimento do que Cristo já fez por nós. Ele fez circuncisão no nosso espírito. E que agora, na graça, amados, nós servimos a Deus em espírito. Nós adoramos a Deus em espírito. Glória a Deus. Então é isso que nós estamos aprendendo aqui com o apostolado do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Porque ele mesmo diz, segundo o homem interior, tem um prazer na lei de Deus. Ou seja, ele serve a Deus no espírito. E homem interior é o homem que é o espírito. Não é a carne, amados. É o espírito. Glória a Deus. Então, amados, nós precisamos entender que agora na graça nós estamos em Cristo no Espírito e que agora Deus nos vê em Cristo no Espírito. Nós vamos ler 2 Coríntios 5:16. Deus nos vê, não nos vê em carne. 2 Coríntios, porque nós estamos falando aqui do nosso tema, que Deus não nos vê em carne. Deus nos vê em espírito, em Cristo. Então agora nós vamos ver 2 Coríntios 5:16, que Deus não nos vê em carne. Aqui é uma resposta ao nosso tema. 2 Coríntios 5:16. Glória a Deus. O 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não conhecemos desse modo. Então, amados, aqui o apóstolo Paulo, né, deixa claro que a ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém, amados, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, se a ninguém devemos conhecer segundo a carne, Deus também não nos conhece segundo a carne, como é o tema, que Deus nos vê ou Deus nos conhece no Espírito, em Cristo. Glória a Deus. E também nós não devemos conhecer a ninguém segundo a carne. Porque se nós conhecermos, amados, as pessoas segundo a carne, nós vamos praticar a falsa circuncisão. Porque muitas pessoas, quando olham uma pessoa, um jovem, né, se ele estiver tatuado, já começa a falar mal da tatuagem dele. Eu já vi um ministro falando, né, da lei. Eu vi ele dizer assim, que quando você vem para Cristo, o Jesus já lavou e purificou a tua tatuagem, mas se tu fizer agora, é pecado. Eu já vi ele falando isso, né? Então, amados, isso é coisa da carne. O que Cristo fez é para o nosso espírito. Amém? Nós não temos nenhuma condenação na graça. Glória a Deus. Nós vivemos por fé no que Cristo já fez por nós. E nós aprendemos no apostolado a separar carne do espírito. Assim como Deus separou, nós devemos também separar, amados. Glória a Deus. Então, na graça não há condenação para nós. Porque o que Cristo fez foi para o nosso espírito. Então, aqui, o apóstolo diz, daqui por diante. Daqui por diante, ou seja, agora, na graça, ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora não o conhecemos. Então, aqui são duas revelações. Não conhecer a ninguém segundo a carne e nem a Cristo, que é o Jesus de Nazaré, também segundo a carne, porque ele veio para cumprir a lei. Glória a Deus.
Então aqui nós aprendemos, amados, que Deus não nos vê segundo a carne e nós não devemos ver a também ninguém segundo a carne. Não julgar as pessoas, né? Se a pessoa colocou um piercing, né? Se nós olharmos segundo a carne, você vai dizer, mas essa pessoa, ela não é de Deus, ela não é cristã, ela não é convertida. E isso são usos e costumes, amados. Isso não tem nada a ver com a doutrina de Cristo, que é o apostolado. A doutrina de Cristo, que é o apostolado, é não conhecereis ninguém segundo a carne. Essa é a doutrina, é a sã doutrina da graça de Deus. É não conhecer a ninguém segundo a carne. Glória a Deus. E vamos ler também no mesmo capítulo, o versículo 17. Que Deus nos vê em Cristo. Então, no 16, Deus não nos vê em carne. E nós não devemos ver a ninguém em carne. E no 17, Deus nos vê em espírito, em Cristo. Vamos ler o 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Portanto, amados, agora na graça, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo, amado, quem é nova criatura é o nosso espírito, porque a carne ela não se converte, né? A carne para nada presta, segundo que Jesus falou. E Paulo também, que em mim bem algum habita, né? Não habita bem algum na minha carne. Então, amados, é no Espírito que nós estamos em Cristo. É no Espírito que nós somos uma nova criatura. Nós já somos uma nova criatura, né? Não é como o sistema religioso diz que para você ser uma nova criatura, você tem que aceitar Jesus, se batizar, e aí, depois que você se batiza, agora você é uma nova criatura. Mas nova criatura, amados, é tão somente ter nascido depois que Jesus morreu e ressuscitou. É ter nascido na graça. Todos os que nasceram na graça, estão debaixo da graça, são nova criatura, sendo ovelha. Então, quem nos fez nova criatura? Quem nos fez estar em Cristo foi o que Deus fez. Glória a Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O que são as coisas velhas, amados, que passaram? É que passado o homem ele era pecador, mas agora em Cristo, agora nova criatura, o homem não é mais pecador. O homem agora é uma nova criatura e está em Cristo. Então, amados, Deus nos vê em Cristo. Ele não está olhando para a nossa carne. Ele não nos vê em carne. As pessoas é que vê e condenam a carne, né? Se você usar um brinco maior, se você usar um short, então quem colocou doutrinas dentro da igreja são usos e costumes, doutrinas de homens, não tem nada a ver com a sã doutrina do apostolado da graça de Deus. A da graça é que Deus nos vê em espírito. Não devemos conhecer a ninguém segundo a carne. E no espírito nós estamos em Cristo. Glória a Deus. Agora nós vamos ver uma outra palavra também, a qual está em 1 Samuel, que Deus também não nos vê em carne. 1 Samuel 16 e o versículo é o 7. 1 Samuel 16 e 7.
Vamos ler. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então, amados, o homem vê o que está diante dos seus olhos. O que é que está diante dos olhos do homem? É a carne, né? É a carne que está diante dos olhos do homem, e é assim que ele vê os outros na carne. Então, amados, mas Deus não nos vê como vê o homem. E como é que Deus nos vê? Ele nos vê, né? Ele olha para o coração, ou seja, ele olha para o nosso espírito, amado. Essa palavra, é uma palavra ainda, aqui em 1 Samuel, ainda é uma palavra profética, né? E agora, na graça, Deus já nos olha em espírito, já nos olha em Cristo, glória a Deus. Então, é o homem que vê o que está à sua frente. E Deus não vê como vê o homem. Ele nos vê em espírito. Porque o Senhor olha para o coração. Ou seja, Ele olha para o nosso espírito, para o que Cristo fez por nós. Deus nos vê reconciliados. Deus nos vê aperfeiçoados. Nos vê justificados diante de Deus. E é assim que Ele nos vê. E é assim que nós estamos. Glória a Deus. Mas agora vamos ler Filipenses capítulo 3, o versículo 2 e o 3. Filipenses 3, versículo 2 e o 3. Então, amados, agora vamos falar cuidado com a falsa circuncisão da carne. Filipenses 3, 2 e 3. Filipenses 3, 2 e 3. Glória a Deus. Então, amados, aqui nós vamos ver a falsa circuncisão. Glória a Deus. Versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então aqui, amados, o apóstolo Paulo diz para nós ter cautela, ou seja, acautelai-vos dos cães. E quem são os cães? Os cães são falsos obreiros, são pessoas que ainda estão pregando a falsa circuncisão, ou seja, pregando ainda para a carne das ovelhas, ou seja, colocando doutrinas para a ovelha, costumes para a igreja. Em muitos ministérios, né, dizem que mulher, né, não pode pregar, não pode ser pastora, então estão olhando para a carne. E o que Cristo fez por nós, amados, é no Espírito. Então nós somos espíritos, temos uma alma e habitamos em um corpo. E nós temos que ter cuidado, como o apóstolo Paulo diz, acautelai-vos dos cães, ou seja, desses falsos obreiros. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, qual é essa falsa circuncisão? É não olhar, não conhecer as pessoas segundo a carne. Essa é a falsa circuncisão. Se estão pregando condenação, né? Ah, mulher não pode usar batom, mulher não pode usar brinco,
mulher não pode isso, não pode aquilo, não pode usar piercing, né? Se começarem, isso é a falsa circuncisão, amados. Estão condenando as pessoas na carne. Isso é a cautela qual o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter cuidado com a falsa circuncisão. E a falsa circuncisão, ela conhece as pessoas segundo a carne. Por isso que na graça nós não conhecemos a ninguém segundo a carne, segundo o que nós lemos em 2 Coríntios 5 e 17. Glória a Deus. O 3. Pois a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, amados, a circuncisão somos nós no espírito. Nós somos essa circuncisão. Essa circuncisão que Cristo já fez por nós. Então, nós servimos a Deus em espírito, como o apóstolo Paulo diz aqui, que servimos a Deus em espírito. Então é em espírito, amado, que nós servimos a Deus. E temos que ter cuidado com essa falsa circuncisão que prega condenação para as ovelhas de Deus, né? Segundo a carne. Então, no espírito, amado, nós não nos gloriamos. Toda a glória é para a Jesus. Porque se nós formos falar da falsa circuncisão, a lei ela não pode aperfeiçoar, amados, coisa alguma. Glória a Deus. Então, a falsa circuncisão, ela se gloria no modo de vestir, na questão dos cabelos, da barba, né? Existe até alguns falsos obreiros que proíbem também homens de usar barba, né? E já outros já tem que ter paletó. Se não tiver com paletó para pregar. Então é falsa circuncisão, amados, que nós temos que ter cautela, que o apóstolo Paulo falou. Ou seja, estão pregando condenação na carne para as ovelhas. Glória a Deus. E os que se preocupam com essas coisas e vivem dessa falsa circuncisão. Então, amados, todos aqueles que vivem preocupados com essa falsa circuncisão estão vivendo esta falsa circuncisão. Agora, na graça, nós vivemos em espírito. Deus nos vê em espírito e Ele nos vê em Cristo. Aquilo que Cristo fez por nós. Por isso que nós temos que ver como Deus vê. Glória a Deus. Pois para Deus não tem nenhum valor. Ou seja, amados, não tem valor algum mais essa falsa circuncisão. Deus não está olhando mais para a nossa carne, né? Ele não está olhando se você passou um batom vermelho, né? Porque até isso, né? Pode passar um batom clarinho, pode pintar a unha clarinha. Qual a diferença que tem do esmalte claro, do batom escuro, do batom claro? Então, isso é a falsa circuncisão. Estão pregando para a carne, estão pregando condenação, né? E tem ministério que homem para congregar não pode ser de calça, não pode ser de sandália. Então, é uma falsa circuncisão. Estão pregando para a carne. Então, aqui nós aprendemos a separar como Deus separa e como Ele separou e Ele nos vê em espírito. Então, nós vamos finalizar o apostolado. Vamos ler Gálatas 6 e o 15. Gálatas 6 e 15. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão,
nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Então, amados, para Deus não tem nenhum valor as coisas da carne. Para Deus, nem a circuncisão ou a incircuncisão tem algum valor. Então não importa, amados, se você está com brinco, se você está com batom, né? Não importa do jeito que você está, da sua carne. Deus, ele não nos vê segundo a carne, né? Ele nos vê segundo o Espírito. Então, da forma que nós estamos na carne, que é a circuncisão ou a incircuncisão, não tem valor algum. O que tem valor é ser uma nova criatura. E ser uma nova criatura, amados, é no Espírito. É no Espírito que nós somos essa nova criatura. Glória a Deus. Então, amados, Deus agora, ele não nos olha mais segundo a carne, ele nos olha segundo o nosso Espírito, e ele nos vê em Cristo. Glória a Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz. E aplauda o Senhor Jesus.